Inclusão e respeito. Duas palavras pequenas, mas com grande significado, especialmente para as pessoas que possuem alguma deficiência. O PJBA reconhece e reforça a importância de juntos construirmos uma sociedade que tem como base o respeito e a inclusão. Por isso, tem investido em estruturas inclusivas para todos. Para falar sobre o assunto, convidamos a juíza Elbia Araújo, diretora da AMB e membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do PJBA. Olá, doutora, seja muito bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Sim. Um prazer estar aqui mais uma vez falando dessa temática tão importante que é a da pessoa com deficiência. Antes de começar nossa entrevista, quero convidar você, ouvinte, para nos enviar uma mensagem sobre a importância da inclusão na nossa sociedade. Anote o número do WhatsApp da rádio, 71999596853. 71999596853. Sua mensagem poderá ser lida durante a nossa programação nos próximos dias. Doutora, a Constituição Federal e a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 343 de 2020, trazem como um dos seus elementos a autonomia individual de cada pessoa. Mas para a pessoa com deficiência é difícil exercer essa autonomia, não é isso? Por quê? A dificuldade no exercício dessa autonomia, que representa também a própria dificuldade no exercício da plena cidadania, essa dificuldade ela ocorre na maioria das vezes pela existência de barreiras. Barreiras arquitetônicas, barreiras estruturais, barreiras tecnológicas e principalmente as barreiras atitudinais, que são aquelas que decorrem do preconceito e da discriminação. O direito à igualdade, o direito à dignidade da pessoa humana já é previsto na Constituição Federal, né, desde 1988, mas também é muito bem disciplinado na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi internalizada no Brasil em 2008. E a Resolução 343, citada por você, assim como a 401 também, do CNJ, elas são resoluções que expressam de forma muito competente e eficiente justamente essas disposições altamente importantes já existentes na Constituição Federal e na Convenção Internacional, que é justamente que a sociedade ela deve ser inclusiva, deve existir a acessibilidade em todos os setores da sociedade, com a observância do desenho universal, que é justamente que todo produto, todo ambiente, todo conceito já seja criado com acessibilidade, para que as pessoas com deficiência possam, sim, assim, exercer sua autonomia e sua plena cidadania. A senhora tem uma filha com autismo, não é? Como ela se chama? Minha filha se chama Amanda, tem 21 anos, está no espectro autista de nível de suporte 3, que é a antiga denominação do autismo severo. E, embora o autismo dela se caracterize de uma forma mais marcada, mas eu sempre procuro focar nas capacidades dela, né, que são muitas a serem desenvolvidas. E aproveito para dizer que essas capacidades dela foram muito mais evidenciadas justamente por conta da Resolução 343, que você aí frisou, que ela prevê as condições especiais de trabalho, a qual hoje eu estou submetida, podendo exercer a minha profissão através do teletrabalho parcial, com idas sistemáticas à unidade, podendo trabalhar de forma muito eficiente, muito eficaz, muito produtiva, mas, acima de tudo, podendo me dedicar a ela de uma forma muito mais marcante do que antes. Então, o desenvolvimento dela se mostra evidente, salta aos olhos a evolução dela em todos os sentidos, após essa Resolução 343, que foi um marco na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Friso aqui que não se trata de um direito, de um prerrogativo ou benefício para a magistratura ou para os servidores, mas a observância ao direito da pessoa com deficiência, seja essa pessoa com deficiência o próprio servidor, o próprio magistrado ou algum dependente dele nessa condição. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web PJBA, estamos entrevistando a juíza Elbia Araújo sobre inclusão e respeito em nossa sociedade. Doutora Elbia,
Como podemos ajudar um deficiente visual a se locomover, por exemplo, né? A gente deve segurar no braço dele e conduzi-lo? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Ou a iniciativa deve partir dele? É uma pergunta bem interessante, porque um dos integrantes da Comissão de Acessibilidade é justamente o servidor João Eudes, que é uma pessoa cega. E em todas as oportunidades que eu me encontro com ele, inclusive foi uma das dinâmicas feitas no evento, né, do dia 23, justamente onde João mostra como, de forma simples, como nós cidadãos podemos ajudar a conduzir uma pessoa cega. Então ele me ensinou, por exemplo, que não somos nós que seguramos no braço deles, mas eles que seguram no nosso braço ou no nosso ombro, que nós apenas andamos para os ajudarmos a serem guiados. A gente não precisa tocar na bengala deles, eles é que vão ali. Na hora de entrar num carro, a gente apenas apresenta o caminho e o ajuda a entrar, mas deixa que ele entre só. Outra coisa interessante é que a gente deve sempre dizer a eles em que lado a gente está deles, na direita ou da esquerda, quando estiver conversando com eles, para que ele possa se virar para nós, né, de uma forma mais direta. Dentre outras atitudes bem simples que nós podemos aprender enquanto cidadãos para nos comunicarmos, lidarmos de uma forma minimamente adequada com as pessoas com deficiência. Como membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Baiano, a senhora tem acompanhado algumas instalações feitas aqui na estrutura do PJBA, correto? Como piso tátil, corrimões, vaga para a pessoa com espectro autista, por exemplo. Como a senhora avalia a estrutura de acessibilidade do tribunal? Muitos avanços, doutora? Sim, inclusive nesse momento aqui eu gostaria de parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Nilson Castelo Branco, também parabenizar o desembargador Júlio Travessa, presidente da Comissão de Acessibilidade, porque eu acredito que hoje nosso Tribunal de Justiça é um dos mais acessíveis e que mais tem consciência e noção da importância da acessibilidade e inclusão dentro da sua própria casa. Então, avançamos muito na questão da acessibilidade estrutural, arquitetônica, com várias comarcas pelo interior já com essas adaptações, o próprio prédio do Tribunal de Justiça, do Fórum Rui Barbosa, com esse cuidado com banheiros acessíveis, com instalação de piso tátil, de corrimão, assim como também as vagas aqui no Tribunal de Justiça, mas que essas vagas vão se estender pelo interior também, nas unidades do interior, onde a comissão solicitou que também fossem incluídas vagas específicas para pessoas ou familiares que venham com as pessoas que estejam no transtorno do espectro autista. Então as vagas ficaram com o desenho muito bonito, colorido do quebra-cabeça que representa o símbolo autista. E a gente percebe aí uma preocupação do tribunal com essa temática, uma sensibilidade com essa temática, que é uma causa de todos, é um assunto que deve realmente ser de preocupação de todos, não só nós como profissionais, mas acima de tudo também como cidadãos. A senhora falou sobre a vaga, a gente também tem uma dúvida nesse sentido, referente à vaga para a pessoa com espectro autista, né? Como que na prática esse controle é feito? Assim, ele vem como conduzindo o veículo, pode ser um outro estágio em que vem acompanhado? Na verdade, como o autismo é um espectro, e como a própria palavra fala, o espectro ele já implica em algo que é amplo, o autista ele próprio pode conduzir, ele pode ter uma habilidade que ele consiga se desenvolver muito próximo da pessoa, digamos assim, típica, e ele próprio pode dirigir, mas também pode ser aquele autista que, com mais comprometimento, que precise vir ao tribunal por algum motivo acompanhado de um familiar. Então essa vaga seria para o próprio autista condutor do veículo ou para o familiar dele, que esteja conduzindo e que precise utilizar a vaga. E por que às vezes essa necessidade? A necessidade da pessoa com autismo ter uma vaga específica. Primeiro, por que não se dizer assim? Mas porque o autismo é equiparado à pessoa com deficiência para fins legais. Então, poderia-se pensar que ele poderia usar a vaga da pessoa com deficiência como um todo, geral, que é aquela vaga que geralmente ela é destacada pela pessoa em cadeira de rodas. Mas isso pode gerar
em quem administra ali o controle dessas vagas, uma certa confusão, porque o autista ele não tem características físicas de pessoa com deficiência, ele não tem na expressão dele, na aparência dele, nada que demonstre que ele tem alguma dificuldade. Se for um profissional que não esteja capacitado, ele vai dizer, não, você não pode estacionar aí porque você não tem nenhuma deficiência. Porque não está ali no rosto como quem tem síndrome de Down, não está ali uma pessoa com cadeira de rodas, mas não significa que a dificuldade não existe, inclusive a dificuldade na espera. Eu estava falando há pouco, inclusive na reunião da Comissão de Acessibilidade, que, por exemplo, minha filha, ela tem dificuldade, ela chega num local, ela é objetiva, ela quer chegar, estacionar e entrar. O fato de ficar rodando achando uma vaga, isso pode gerar neles uma ansiedade, pode descompensá-los e gerar até uma crise. Então, é importante que já exista uma vaga ali para que o atendimento, para que a coisa seja rápida e que eles possam, com tranquilidade, fazerem o que tem que fazer e ir embora com tranquilidade também. A senhora participou recentemente de um ciclo de palestras intitulado Pessoa com Deficiência, Educação, Conscientização e Respeito, que ocorreu no auditório do Tribunal. Fala um pouco sobre os pontos abordados, doutora Elbia. Foi um evento muito importante, porque a temática é importante, ela precisa sempre estar sendo discutida e foi feita pelo Tribunal de Justiça, através da Comissão de Acessibilidade, da Unicorp e também com parceria da Comissão do CNJ de Políticas Sociais e Desenvolvimento do Cidadão. Então, os temas abordados foram de extrema importância. Um deles pelo conselheiro Mário Maia, do CNJ, que abordou o tema Justiça das Coisas, onde ele falou da importância de uma análise principiológica em questões que envolvem pessoas com deficiência. Também tivemos outro tema muito importante, explanado pelo Dr. Fábio Esteves, que é um juiz do Distrito Federal e vice-presidente de Direitos Humanos da MB, que falou do controle de convencionalidade, também muito importante na análise de demandas e situações que envolvem pessoas com deficiência. A complexidade jurídica do transtorno do espectro autista, abordado por doutora Fabiane Borges, porque o autismo é algo complexo para ser analisado. A gente percebe que muitos juízes ainda ficam em dúvida de se há necessidade ou não de certos tratamentos. O que se precisa se entender é que, como o autismo é muito amplo, algum pode precisar de um tratamento, outro pode precisar de outro tipo de tratamento, um pode precisar de um número de sessão, o outro pode precisar de um número maior. Então, essa complexidade, ela precisa ser entendida, não só pela sociedade como um todo, mas principalmente pelos operadores do direito, para poderem aplicar e decidir, aplicar a lei e decidir da forma mais justa, mais humana possível. Porque sempre digo que acima da técnica, as decisões têm que ser humanas quando se fala de pessoas com deficiência. E fechando o evento, nosso querido Dr. Pablo Stolze, que falou também de um tema muito importante, que é tomada de decisão apoiada e curatela com seu brilhantismo de sempre, que nos emociona a todos. E foi realmente um evento, assim, enriquecedor. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web PJBA, estamos entrevistando a juíza Elbia Araújo sobre inclusão e respeito em nossa sociedade. Doutora, deixa uma mensagem para o nosso ouvinte, já que estamos abordando um tema tão importante, não é? E tão necessário. A mensagem que eu gostaria de deixar é de que nós precisamos sempre pensar no princípio da fraternidade universal. Precisamos ver a pessoa com deficiência como um problema nosso, porque somos todos parte da mesma família humana universal. Então precisamos olhar para os lados e enxergarmos esses irmãos que somos e que temos, que são as pessoas com deficiência, e passarmos a nos comportar de forma mais empática, com mais alteridade, com mais inclusão, procurarmos conhecer um pouco mais da realidade dessas pessoas que passam muitas dificuldades no seu dia a dia, no seu dia a dia, seus familiares, e abrirmos, nossa mente, nosso coração. Por isso que o tema do evento foi Pessoa com Deficiência, Educação, Conscientização e Respeito, porque só vamos transformar uma sociedade através da educação. E nós
para compreendermos, precisamos conhecer e entender o que é se ter uma deficiência, o que é ter um transtorno do espectro autista. Então a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, é de que possamos sempre nos educar cada vez mais, para a partir da educação gerarmos uma consciência maior, elevarmos a nossa consciência e a partir daí podermos efetivamente respeitar através da educação e da conscientização. Antes de terminar nossa entrevista, quero convidar você, ouvinte, para nos enviar uma mensagem sobre a importância da inclusão na nossa sociedade. Anote o número do nosso WhatsApp, 719-9959-6853. 719-9959-6853. Sua mensagem poderá ser lida durante a nossa programação nos próximos dias. Doutora, muito obrigada pela participação. Foi um enorme prazer recebê-la aqui na nossa rádio. Esperamos tê-la novamente em outras oportunidades. Eu que agradeço mais uma vez o gentil convite. Sempre para mim é uma grande honra falar dessa temática que para mim é uma missão de vida e que eu falo dela e atuo nela com muito amor e com tudo que eu tenho de melhor em mim, com a minha alma. Muito obrigada.